Gente, já deu 11 horas. Pode almoçar? Tá podendo almoçar? Mas tá podendo almoçar já? Tenho saudade, eu quero almoçar. Gente, vamos agora almoçar. Já pode almoçar podcast. Essa mesa aqui, meu irmão, vai me atender não, é? Qual é, brother? Seja bem-vindo ao Já Pode Almoçar, o podcast perfeito para acompanhar seu intervalo entre reuniões, aquele almoço corrido ou até um momento de respiro no meio do dia. Aqui a gente aproveita esse tempinho para falar sobre temas que fazem diferença na sua vida. Sem aquele papo furado que geralmente tem por aí. Nada de enrolação. Só ideias que pode levar para o seu dia a dia bem de bate-pronto. E hoje o assunto é felicidade. Todo mundo busca, mas quando a gente para pra pensar, ninguém sabe explicar direito o que é. Afinal, vamos ser sinceros, o que realmente faz a gente feliz? É dinheiro, sucesso, boas relações ou um pouco de tudo? Seja você um viciado em produtividade ou só alguém tentando encontrar um pouco mais de equilíbrio, esse papo é pra você. Então pega sua marmita, respira fundo e bora trocar uma ideia sobre o que realmente é essa tal de felicidade. Sabe aquele momento que você tá tranquilo, curtindo um rolê massa com seus amigos, ou só jogado no sofá maratonando aquela série que acabou de sair na Netflix e bate aquele pensamento: será que eu sou feliz mesmo? Pois é hoje que a gente vai falar sobre felicidade, esse conceito maluco que todo mundo busca, mas ninguém sabe jeito de definir. Mas olha, a gente não vai ficar aqui só naquele papo clichê do dinheiro traz felicidade. Nosso papo aqui vai ser um pouco mais profundo. Tem a ver com propósito, relações, história e até um pouco do impacto das redes sociais na nossa percepção da felicidade. Bom lembrar que felicidade não é só aquele monte de frase motivacional brega que a gente vê no Instagram. Acredite no seu potencial ou sorria mais. Gente, pelo amor, vamos falar sério sobre o que realmente faz a gente feliz. Então bora embarcar nessa conversa e quem sabe a gente não sai daqui um pouquinho mais felizes. Tá, mas e aí? O que é felicidade mesmo? Tem dias que pra mim é só conseguir dormir 8 horas na minha caminha, quentinha, sem interrupção, depois de um dia de cão no trabalho, quando o chefe tá possuído pelo ritmo do capeta. Nossa, total. Se a gente for olhar de uma forma mais filosófica, a felicidade já foi definida de várias formas, né, ao longo da história. Tem o hedonismo, que é a busca do prazer e evitar a dor. Tipo você ir numa quinta funk, mesmo sabendo que tem uma eletiva 7h30 na sexta-feira. E tem a eudaimonia, que é mais sobre a realização e o sentido para a vida. Essa pessoa, em vez de ir na quinta funk, vai pro clube do livro porque ela sabe que isso vai agregar na faculdade e vai trazer um autoconhecimento para ela. Já para a psicologia, a felicidade não é feita só dos bons momentos. Tem muito mais a ver com o bem-estar emocional, o equilíbrio e até propósito. Mas aí tem aquela questão, né? Felicidade é um estado permanente ou é sobre aqueles picos de alegria no meio do caos do dia a dia? Tipo, quando você tá na maior correria, cheio de prazo estourando e do nada rola um bolinho surpresa pra alguém do time. A vida continua um inferno, mas pelo menos tem boa. O problema é que a gente cresce acreditando que a felicidade é um estado permanente, um objetivo final que, uma vez alcançado, nunca mais vai embora. Mas isso, gente, na verdade é uma ilusão. E se, em vez de algo fixo, a felicidade fosse o conjunto de momentos espalhados pelo caminho? Tipo, ondas que vêm e vão de pequenos instantes de satisfação e realização e conexão, sem precisar de o tempo todo, sabe, pra ser real. Vamos viajar um pouquinho nessa história e ver como os filósofos entendiam essa tal de felicidade. A gente começa pelos pré-socráticos. Heráclito, por exemplo, via tudo como uma mudança. Mas será mesmo que ele via a felicidade desse mesmo modo? É bem provável. Se a gente pensar no dia a dia, é como quando perdemos um emprego ou a gente termina um relacionamento. No começo a gente pode resistir, querer que as coisas voltem ao que eram. Mas Heráclito seria aquele amigo que chega para dizer que tudo passa e vida que segue. Quem sabe a felicidade esteja justamente em abraçar essa mudança e se arriscar um pouco. Já Demócrito nos lembraria que, no fim, a paz interior e o equilíbrio emocional são essenciais para seguir em frente sem se deixar levar pelas emoções do momento durante essas mudanças. E se a gente pular para os socráticos, Sócrates via a felicidade como algo ligado à ética. Para ele não tinha nada a ver com grana ou status, mas sim viver de uma forma justa. A verdadeira felicidade surgia quando a gente buscava ser uma pessoa melhor e mais sábia, quase como uma consequência natural desse processo. E não dá pra falar de pré-socrático sem falar de Platão também, né? Tipo, pra ele a felicidade não é só sentir prazer ou evitar a dor, mas alcançar uma harmonia interna.
Então, ele via a alma dividida em 3 partes: a razão, que busca o conhecimento, as paixões, ligadas aos desejos e impulsos, e a coragem, que é responsável pela ação. A verdadeira felicidade acontecia quando a razão assumia o controle, equilibrando essas 2 partes e guiando a pessoa para uma vida virtuosa e justa. Ou seja, felicidade para ele era muito mais sobre autocontrole e sabedoria do que só sobre momentos passageiros de picos de alegria. Olha, eu só sei que Aristóteles ele desenvolveu aquela ideia da eudaimonia que eu falei antes pra vocês, né? Era mais do que um prazer, era buscar uma vida plena, realizada, baseada nas virtudes, fazendo aquilo porque você realmente quer e não por um benefício imediato. Agora, indo para os tempos mais modernos, o Martin Seligman desenvolveu o modo PERMA, que envolve emoções positivas, engajamento, relacionamentos, propósito e, claro, a realização. Dá pra ver que a felicidade sempre foi um tema super presente na filosofia, mas a forma de enxergar ela mudou com o tempo, né? E essa discussão que sempre aparece no cafezinho da firma: dinheiro compra felicidade? Um aumento resolve seus boletos e te dá mais conforto, isso é inegável. Mas será que depois de um tempo ainda faz essa diferença toda? Ou você continua surtando com prazos e reuniões que poderiam ser um simples e-mail? Olha, estudos mostram que até certo ponto sim, né? Ter dinheiro suficiente para pagar as contas todo mês sem aquele estresse melhora sim a qualidade de vida. Mas depois de um certo nível, a felicidade não cresce tanto. E é bem aí que entra a comparação social. Você está feliz da vida com o seu salário até ver alguém no Instagram viajando, por exemplo, para as Maldivas. Exato. Você almoça feliz da vida no Outback, mas depois de ver uma pessoa num restaurante chiquérrimo, sua vida parece sem graça. Às vezes a felicidade parece mais sobre comparação do que o que você realmente tem. E pensando nisso, nos leva a diferença entre ter e ser, né? Ter, que está ligado às conquistas externas, como carro, casa, salários, e enquanto ser se conecta com um tal propósito, como relações e bem-estar emocional. Mas será que a gente está focando no lado certo? Exato. E sabe que no mundo corporativo isso é muito evidente. O que eu já vi de gente conquistando cargo alto, salário grande, mas que ainda sente falta de alguma coisa? Felicidade não é só sobre sucesso profissional. Exato. E cada vez mais as pessoas buscam aquele equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, mais qualidade de vida e aquele significado. Talvez a felicidade seja mais em como vivemos do que no que nos conquistamos. Mas tem uma coisa que pesa muito mais que dinheiro: as relações. Estudos mostram que pessoas com boas conexões sociais são ainda mais felizes. Faz sentido. Mas vocês já perceberam que os momentos mais felizes que a gente tem sempre estão envolvendo outras pessoas além da gente? Mas nem toda relação traz felicidade, né? Tem gente que tá cheia de amigos, tá num relacionamento, mas ainda assim não se sente bem. Às vezes parece que tá todo mundo por perto, mas o negócio não flui, sabe? Não é só sobre ter gente ao redor, é ter a galera certa. Sim, pô. Não basta só ter gente ao redor, tem que ser boas relações. Como diz minha mãe, diga-me com quem tu andas e direi quem tu és. Mas brincadeiras à parte, se for alguém que te suga emocionalmente, só gera infelicidade. Daí, sinceramente, é melhor ficar sozinho mesmo. Tá, a gente falou e falou, mas na prática, como que a gente pode aplicar todos esses conceitos que a gente aprendeu escutando o podcast? Olha, talvez seja mais sobre o equilíbrio mesmo, né? Igual o que Aristóteles falava, que era necessário buscar uma vida com um propósito e realização. E também é valorizar as relações. A conexão com os outros pode sim ser um grande fator de felicidade. Além disso, a gente tem que lembrar que a felicidade não é um destino fixo, né? Como o Heráclito dizia, tudo muda. Aceitar isso pode ajudar a gente a lidar melhor com os altos e baixos da vida. Agora, tem um ponto que a gente sempre esquece. A felicidade, ela não é só individual, não depende só da gente. O lugar que a gente vive, as condições sociais, tudo isso pesa. Exato. E não adianta só medir o PIB. Coisas como qualidade de vida, segurança, meio ambiente, tudo isso meio que conta nessa questão, né? E tem a desigualdade, né? Se um país está cheio de grana, mas só para poucos, a conta acaba não batendo e a felicidade geral não é tão alta assim quanto a gente esperava. Então, eu acho que dá pra gente chegar na conclusão que a felicidade também é uma questão política. Até porque existe o FIB, que é o Índice de Felicidade Interna Bruta, uma ferramenta de avaliação que mede o bem-estar de uma população. E olha, não adianta pensar só no o que eu preciso para ser feliz, mas sim no que a gente, como sociedade, pode fazer para todo mundo viver melhor. Bem, no fim das contas, felicidade é um mix de várias coisas. Dinheiro ajuda e muito, mas não resolve tudo.
Ter bons relacionamentos é essencial e o contexto social também importa. É verdade. Até porque a felicidade não é uma fórmula mágica, né? Não dá pra colocar uma planilha do Excel e otimizar como se fosse um KPI da vida. E talvez o mais importante seja a gente entender que não existe um segredo da felicidade. Cada um tem sua própria definição e tá tudo bem. Talvez também a chave seja parar de buscar essa felicidade o tempo todo e começar a aproveitar esses pequenos momentos que a gente já tem no dia a dia. Bem, a gente tá chegando no fim. Esperamos que esse papo tenha deixado seu almoço mais leve e, quem sabe, até rendido umas boas reflexões. E se ainda sobrou um tempinho, dá até pra você passar na cafeteria da firma e gastar a sua pequena fortuna naquele docinho superfaturado. É isso! E se você curtiu essa conversa, já pode começar sendo um pouquinho mais feliz seguindo o nosso podcast. Até a próxima! Tchau!